A sala de reuniões corporativas tinha o ar pesado de um tribunal, um cheiro a café velho e a desespero. Olhei para Pedro Reis, encolhido do outro lado da mesa. O seu advogado, um tipo com a cara amarrotada e o ar de quem acabara de ser tirado da cama, murmurava-lhe ao ouvido, mas era tarde demais. O ar de superioridade que Pedro ostentava há apenas uns dias, aquela aura de intocável, tinha desaparecido completamente. Estava cinzento, esmagado, e pela primeira vez vi um medo genuíno nos seus olhos. Patrícia Rebelo, a nossa diretora jurídica, abriu o primeiro dossiê com um estalo seco que ressoou no silêncio. Senhor Reis, começou ela, a voz fria e cortante. Temos provas de roubo sistemático, com mais de 6 meses de duração, na filial de Alverca. Manifestos de entrega falsificados, inventário desviado, distribuição não autorizada de bens da empresa. Deslizando uma pilha de fotografias sobre a mesa, as minhas fotografias, o porta-bagagens do BMW, os arranjos codificados dos sanduíches, aquela mala com cadeado, as discrepâncias nas entregas. Uma parte de mim sentia uma satisfação amarga, outra, um cansaço profundo. Isto está fora de contexto, protestou o advogado. O meu cliente. Temos vídeo. Diana Almeida, uma das investigadoras, interrompeu, sem sequer olhar para cima enquanto digitava no portátil. O ecrã à nossa frente acendeu-se, mostrando Pedro a receber entregas, a rabiscar números nos manifestos, a carregar caixas não identificadas para o seu carro pessoal. Tudo com data e hora, incontestável. Pedro contraiu o maxilar. Lembro-me daquela manhã, a raiva a ferver-me por dentro enquanto fazia de Carlos, o novo estagiário, observando tudo. Tinha de admitir, era surreal. Eu, Miguel Cardoso, CEO de uma das maiores cadeias de restaurantes do país, ali sentado como se tivesse nascido naquela cadeira, a observar a queda de um homem que, até há uns dias, pensava ser Deus. Como é que tínhamos chegado a este ponto? A verdade é que a minha intuição me estava a gritar há 6 meses. Dinheiro a escorrer, queixas de clientes a disparar, uma rotatividade de pessoal absurda, quase 60%. Os números gritavam, mas não explicavam o quê. E eu aprendi cedo que se queres respostas a sério, tens de ir à fonte. Não foi a primeira vez que me infiltrei, mas esta tinha sido diferente. Mais pessoal, talvez. Então, sim, decidi ir por mim próprio. Jeans velhos, uma camisa vincada, uns tênis que já viram melhores dias. Carlos Silva, estagiário. Ninguém me conhecia. E foi assim que me vi, naquela manhã, há 4 dias, a empurrar a porta das traseiras da filial de Alverca, precisamente às 4h da manhã. Esperava encontrar preguiça, talvez um pequeno roubo, no máximo uma má gestão. Não esperava encontrar alguém já a trabalhar. As luzes fluorescentes piscaram enquanto entrava na área de preparação e ali estava ela. Sofia, jovem, talvez a meio dos 20, movendo-se com uma precisão quase mecânica entre 3 mesas de metal. O cabelo escuro puxado para trás, o uniforme impecavelmente passado. Parecia que tinha sido engomado às 3 da manhã. Ah! Ela sobressaltou-se, quase deixando cair um tabuleiro. É o novo estagiário? Sim, Carlos. Estendi a mão, observando-a. Não pensei que estaria aqui tão cedo, Sofia. O aperto de mão dela foi breve e nervoso. Eu venho mais cedo às vezes, para adiantar o serviço de pequeno almoço. Mas não era isso que ela estava a fazer. Eu já tinha trabalhado em cozinhas antes de subir aos escritórios. Eu conhecia o trabalho de preparação. Aquilo não era. Sofia estava a arranjar sanduíches de pequeno almoço num padrão específico em vários tabuleiros. 4 na primeira fila, 2 na segunda, 6 na terceira.
Marcava cada tabuleiro com pequenos autocolantes coloridos: verde, azul, verde, vermelho. Depois, deslizava-os para o frigorífico industrial numa ordem precisa, consultando um pedaço de papel dobrado no bolso entre cada viagem. Parecia um código. É um sistema e tanto, eu disse casualmente, aproximando-me. Os ombros de Sofia enrijeceram. É, é como fazemos as coisas aqui. Vai aprender. Quem a ensinou? O gerente, o rosto dela empalideceu. O senhor Pedro. Sim, ele é muito particular com a organização. Eu assenti, fingindo estudar o horário na parede, mas os meus olhos desviaram-se para outra coisa. Uma mala de lona enfiada debaixo da mesa de preparação mais afastada, parcialmente escondida por uma pilha de caixas vazias de pão. Tinha um cadeado. Uma mala trancada numa cozinha comercial, às 4 da manhã. Para que serve aquilo? Perguntei, apontando. A reação de Sofia foi imediata e visceral. Ela arfou, movendo-se rapidamente para se posicionar entre mim e a mala. Isso não é nada. É para arrumação de material. A voz dela baixou para um sussurro desesperado. Por favor, não toque. O senhor Pedro vai saber. Não, por favor. Antes que pudesse responder, a porta das traseiras abriu-se com força suficiente para fazer vibrar as prateleiras de metal. Um homem na casa dos 40 entrou. Relógio caro, tênis de marca que não tinham nada que estar numa cozinha, e uma expressão de pura arrogância. O crachá de gerente dizia Pedro Reis, mas ele usava-o como uma coroa. Sofia! A voz dele estalou como um chicote. Por que é que as encomendas VIP ainda não estão embrulhadas? Têm de estar prontas às 5. Estou a trabalhar nisso, senhor Pedro. Eu só... Não quero desculpas! Pedro apontou um dedo para a mala trancada. Sabe o horário. Sabe o que acontece se estragar isto. Os olhos de Sofia brilharam, mas ela acenou rapidamente. Sim, senhor, peço desculpa. Foi então que Pedro me notou. Quem diabo é você? Mantive a expressão neutra, mesmo que todos os meus instintos me gritassem para o despedir no local. Carlos Silva, novo estagiário. Comecei hoje. Pedro olhou-me de cima a baixo com óbvio desprezo. Ótimo! Mais uma boca para alimentar. Virou-se para Sofia. Arrume-lhe um uniforme. Mostre-lhe como arrumar as mesas. E Carlos, os olhos dele estreitaram-se. Nós aqui somos uma equipa exigente. Não se fazem perguntas estúpidas. Não se toca em coisas que não são suas. Faz-se exatamente o que é dito, quando é dito. Entendeu? Eu era CEO há 8 anos. Negociei com investidores, gerei milhares de funcionários, falei em conferências para multidões que enchiam estádios. Mas naquele momento, eu era Carlos Silva, o estagiário. Entendido, disse em voz baixa. Pedro resmungou, pegou na mala trancada de debaixo da mesa. Sofia estremeceu quando ele o fez e seguiu para o escritório. Sofia, no meu escritório. 2 minutos. No momento em que ele desapareceu, as mãos de Sofia começaram a tremer. Ei, eu disse gentilmente. Está tudo bem? Estou bem. Mas não estava. A respiração dela estava demasiado rápida, os movimentos demasiado bruscos, enquanto tentava continuar a preparar as coisas. Aquilo que ele disse sobre as encomendas VIP é normal? O riso de Sofia foi amargo e quebrado. Normal? Nada daqui é normal, mas é como as coisas são. Ela finalmente olhou para mim e eu vi algo nos olhos dela que reconheci de uma centena de relatórios de ética corporativa. Medo. Medo puro e asfixiante. Olha, Carlos, parece simpático. Por isso vou dar-te um conselho que a minha avó me deu no meu primeiro dia. Mantenha a cabeça baixa. Faz o teu trabalho. Não causes problemas, principalmente com o senhor Pedro. O que acontece se causar? Ela abriu a boca, fechou-a, olhou para o escritório onde Pedro tinha desaparecido. Perdes tudo, sussurrou ela.
Depois desapareceu, apressando-se para o escritório como alguém a caminho da própria execução. Fiquei sozinho na cozinha, rodeado pelas evidências de algo profundamente errado. Os arranjos codificados dos sanduíches, a mala trancada, o medo. Tirei o meu telemóvel, um modelo antigo, nada que denunciasse a minha verdadeira identidade, e tirei uma foto das mesas de preparação, do padrão dos autocolantes, do horário na parede. Vim aqui à espera de encontrar ineficiência. Em vez disso, encontrei algo muito pior. E o que quer que estivesse naquela mala trancada, o que quer que fossem aquelas encomendas VIP, que domínio Pedro Reis tinha sobre Sofia, eu iria desvendar tudo. Mesmo que isso significasse passar todos os turnos brutais das 4 da manhã aqui, lado a lado com uma empregada aterrorizada que estava claramente presa em algo que nunca pediu. O jogo tinha começado, e Pedro Reis não fazia ideia de que já estava a perder. O serviço de pequeno almoço das 6h30 da manhã chegou como um tsunami. Eu tinha começado a trabalhar como lavador de pratos há 20 anos, mas tinha esquecido o quão implacável podia ser a sala. Pedidos a voar, clientes a estalar os dedos, o tilintar constante de pratos e talheres a criar um ritmo que nunca parava. E no meio de tudo, Sofia nunca abrandava. Movia-se entre as mesas com eficiência, equilibrando tabuleiros que fariam os meus braços gritar, sorrindo para clientes que mal olhavam para ela, limpando sujidade que não era da sua responsabilidade. Ela estava ali desde as 4 da manhã. Eram quase 9. Sofia, a voz de Pedro ecoou da janela da cozinha. O pedido da mesa 7 está errado. Conserta agora. Olhei para a mesa 7. O casal idoso parecia perfeitamente feliz com a comida. Sofia também viu. Eu vi o reconhecimento a cintilar no rosto dela. Não havia erro. Mas ela não discutiu, apenas pegou nos pratos, pediu desculpa profusamente aos clientes confusos e correu de volta para a cozinha. Aquilo não estava errado, sussurrou uma voz ao meu lado. Virei-me e encontrei outro empregado, um rapaz jovem, talvez com 19 anos, com um crachá que dizia Marco. Estava a encher saleiros com mãos que tremiam ligeiramente. O quê? Perguntei. Marco inclinou-se, os olhos a desviarem-se para a cozinha. A mesa 7. Não tinha nada de errado com aquele pedido. O Pedro faz-lhe isso. Faz-lhe refazer trabalho perfeito. Faz-lhe pedir desculpa por coisas que não são erros. Por quê? Por quê? Pergunta ele. Para dominar. Controle. Ele sabe que ela não pode reagir. Antes que pudesse perguntar mais, Pedro emergiu da cozinha, os olhos a varrerem a sala como um predador a inspecionar a presa. Marco imediatamente ocupou-se com os saleiros, cabeça baixa. A mensagem era clara: não ser notado. Vi Pedro aproximar-se de uma mesa onde 2 mulheres de meia-idade estavam sentadas. Todo o seu comportamento mudou de repente. Charmoso, atencioso, a rir de algo que uma delas disse. Chamou Sofia. Sofia, estas são convidadas especiais. Certifique-se de que recebem tratamento VIP. Tudo o que quiserem, por conta da casa. As mulheres suspiraram. Sofia assentiu. Sim, Sr. Pedro. Enquanto ela se afastava para fazer o pedido, notei Pedro tirar o telemóvel e tocar em algo rapidamente. Em segundos, o telemóvel de uma das mulheres vibrou. Ela olhou para ele e sorriu com cumplicidade para Pedro. Que raio era aquilo? A sala de descanso era um espaço apertado com luzes fluorescentes a piscar e um micro-ondas que parecia mais velho que a minha carreira. Disseram-me que as pausas eram de 15 minutos. Eu estava a trabalhar há 5 horas. Sofia entrou cambaleante às 10h45 da manhã e percebi, com um sobressalto, que era a primeira pausa dela. 6 horas e meia seguidas. Ela desabou numa cadeira dobrável e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Está tudo bem? Perguntei, sentando-me em frente dela. Estou bem. Está de pé desde as 4 da manhã. É o trabalho.
A voz dela era monótona, mecânica, derrotada. Escolhi as minhas próximas palavras com cuidado. O Pedro parece intenso. O riso de Sofia foi oco. É uma forma de dizer. O Marco disse que ele a faz refazer trabalho perfeito. A cabeça dela levantou-se abruptamente, os olhos arregalados de pânico. O Marco não devia. Tu não devias? Ela levantou-se de repente. Tenho de voltar. Sofia, espera. Levantei-me também. A sua pausa acabou de começar. Tem direito a... Direito? A palavra saiu afiada e amarga. Realmente és novo, não és, Carlos? Ela moveu-se em direção à porta, mas eu interpus-me no caminho, não a bloqueando, apenas presente. Fala comigo, disse calmamente. O que quer que esteja a acontecer aqui? Queres saber o que está a acontecer? A compostura de Sofia quebrou-se por um momento, e vi o cansaço por baixo, o medo, o desespero. Eu sigo as regras do Sr. Pedro. Todas elas. Eu venho mais cedo. Fico até mais tarde. Eu sorrio quando ele grita. Eu corrijo encomendas que não estão erradas. E eu nunca, jamais faço perguntas. Por quê? Os olhos dela encheram-se de lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Porque se não o fizer, a minha avó perde o emprego. O meu sangue gelou. O quê? A minha avó. Ela trabalha na padaria central da Cova da Piedade, há 30 anos. A voz de Sofia baixou para um sussurro quebrado. O Pedro disse-me que se eu alguma vez causasse problemas, se alguma vez me queixasse, se alguma vez saísse da linha, ele faria uma chamada. Ela seria despedida. E ele tem amigos em todas as padarias da região. Seria posta numa lista negra. Aos 72 anos, ela perderia tudo. A crueldade daquilo atingiu-me como um golpe físico. Isto não era apenas favoritismo. Isto era extorsão, terrorismo emocional. Sofia, isso é ilegal. Ele não pode. Pode. Quem vai acreditar em mim? Uma empregada contra um gerente com 5 anos de avaliações de desempenho perfeitas. Ele é intocável, Carlos. E eu? A voz dela quebrou-se completamente. Eu não posso perder o emprego dela. É tudo o que ela tem. É tudo o que temos. A porta da sala de descanso abriu-se. Pedro estava lá, os olhos frios. Pausa acabou, Sofia. De volta ao trabalho. Sim, Sr. Pedro. Ela deslizou por ele sem outra palavra. Pedro olhou para mim com algo perigoso na sua expressão. Tu também, estagiário. E Carlos, para de tentar ser amigo dela. Não vai acabar bem para nenhum de vocês. Enquanto eu voltava para a sala, a minha mente estava a mil. Pedro Reis não era apenas corrupto. Era um tirano que mantinha reféns. E eu ia destruir a operação dele completamente. Momento, aqui tenho de fazer uma pequena pausa. Todo este cenário, a situação com o Pedro e a Sofia, parecia saído de um filme mau, daqueles que até te fazem rir pela inverossimilhança. Quero dizer, pensem bem, um gerente de um restaurante de fast food a chantagear uma miúda, a roubar a empresa, a manipular influenciadores. E tudo isto a atingir o seu ponto mais baixo com a ameaça de arruinar a vida de uma avó de 72 anos. Na minha terra, diríamos que era um absurdo, que o gajo está completamente passado. Mas se calhar, era precisamente esse o problema. Se calhar, era demasiado real para ser facilmente compreendido de fora. Ou talvez fosse a perfeição do esquema que o tornava tão repugnante, tão difícil de desmontar sem deixar rasto. Naquele momento, com a Sofia a olhar para mim com aquele desespero, percebi que isso não era um problema de auditoria. Era uma batalha, e eu tinha de a ganhar. Cheguei à filial de Alverca às 5 da manhã, no meu segundo dia. Cedo o suficiente para parecer ansioso, tarde o suficiente para não levantar suspeitas sobre o porquê de um estagiário chegar antes da preparação da abertura. Sofia já lá estava.
Claro que sim. Mas hoje Pedro também lá estava, a andar de um lado para o outro, perto do cais de carga, com o telemóvel ao ouvido. Sim, o mesmo que na semana passada. Ele disse, voz baixa, mas não baixa o suficiente. Pouco bacon, muito dos artigos premium. Sabe do que preciso? Uma pausa. Bom, vemo-nos em 10. Desligou o telefone assim que me notou. A sua expressão azedou. O que fazes aqui tão cedo? Pensei em aprender o processo de recessão, eu disse, mantendo o tom neutro e ligeiramente tolo. Sabe, ser proativo. Pedro estudou-me por um longo momento, depois encolheu os ombros. Está bem, fica fora do caminho e cala a boca. Às 5h47 da manhã, um caminhão de entrega refrigerado recuou para o cais de carga. O motorista era um homem corpulento na casa dos 50 que cumprimentou Pedro como um velho amigo. Falaram em voz baixa enquanto Sofia e eu começávamos a descarregar caixas sob o olhar atento de Pedro. Eu tinha revisto os relatórios de inventário dessa localização uma dúzia de vezes antes de me infiltrar. Eu sabia o que devia estar a chegar: 90 quilos de bacon, 20 quilos de salmão fumado premium, 45 quilos de pão artesanal, queijos especiais. O que realmente saiu daquele caminhão contava uma história diferente. Só 4 caixas de bacon? Perguntei, verificando o manifesto. É o que diz, respondeu o motorista, evitando o meu olhar. Mas o manifesto dizia 8 caixas. Eu tinha o visto antes de o motorista o entregar a Pedro. Vi Pedro rasurar itens, rabiscando novas quantidades. 10 caixas de salmão tornaram-se 6. Grãos de café premium, supostamente vintage, chegaram a 12. E depois havia itens que não estavam em nenhuma encomenda oficial. Caixas brancas seladas, sem marca, exceto por pequenos autocolantes coloridos. Verde, azul, vermelho. As mesmas cores que Sofia tinha usado nos sanduíches do pequeno almoço ontem. O meu pulso acelerou. Sofia! Pedro chamou bruscamente. Assina aqui. Ela aproximou-se com visível relutância, olhando para o manifesto modificado. O rosto dela empalideceu. Senhor Pedro, isto diz que recebemos 36 quilos de pão, mas só recebemos. Assina! A voz dele era gelada. Mas a contagem está errada. Se a sede fizer uma auditoria, a sede não vai auditar nada se fizeres o teu trabalho e assinares a maldita folha. Pedro aproximou-se, baixando a voz o suficiente para que o motorista não ouvisse. Ou preciso de fazer aquela chamada de que falamos, já sabes qual. A mão de Sofia tremeu enquanto ela assinava. Senti a raiva a crescer no meu peito, mas forcei-me a manter-me na personagem. Observar, documentar, esperar. Enquanto o motorista começava a afastar-se, Pedro pegou em 4 das caixas brancas sem marca e levou-as para o seu carro. Um BMW estacionado no lugar do gerente. Não para o armazém, não para a cozinha, para o seu veículo pessoal. Fingi organizar caixas vazias enquanto tirava o telemóvel, inclinando-o para capturar Pedro a carregar as caixas na bagageira. A fotografia estava granulada na luz matinal, mas serviria. Ei, Carlos! Guardei o telemóvel instantaneamente. Sim? Pedro bateu com a bagageira. Disse para ajudares a Sofia com a contagem do inventário. É surdo. Desculpe, já vou. Dentro do frigorífico industrial, Sofia contava itens com lágrimas a escorrer-lhe silenciosamente pelo rosto. 19 quilos de bacon, sussurrou ela, escrevendo 27. 12 quilos de salmão, escreveu 22. Sofia, não o faças. A voz dela estalou. Por favor, Carlos, não me digas nada. Isto é roubo. Ele está a roubar a empresa e a forçar-te a encobrir. Achas que eu não sei? Ela virou-se para mim, os olhos a arderem através das lágrimas. Achas que eu quero fazer isto? Todas as semanas assino essas mentiras. Todas as semanas ajudo-o a roubar. E todas as semanas me odeio um pouco mais. Então deixa-me ajudar-te. Podemos denunciar a... A quem?
A sede? Ela riu amargamente. O Pedro está aqui há 5 anos. Todas as auditorias que ele passa. Todas as inspeções com pontuações perfeitas. Ele tem amigos na gestão regional. Ele próprio me disse que é intocável. Eu queria dizer-lhe a verdade, que eu era a sede que podia acabar com aquilo com uma chamada telefônica. Mas ainda não. Precisava de ter a imagem completa. O que há nessas caixas brancas? Perguntei. Sofia ficou muito quieta. Não sei. Sabe sim. Ela ficou em silêncio por um longo momento, a respiração a embaciar no ar frio. Finalmente falou. Encomendas VIP, refeições especiais para os amigos do Pedro, influenciadores, políticos locais, empresários, pessoas que lhe dão boas avaliações, promovem o restaurante, fazem vista grossa quando as coisas não batem certo. A voz dela baixou para quase um sussurro. Ele usa o inventário da empresa para os alimentar de graça. Ingredientes premium que pagamos, e eu tenho de os preparar todas as manhãs às 4 da manhã, antes que mais alguém chegue. Meu Deus, isso nem é o pior. Sofia encontrou os meus olhos. Há 2 semanas ouvi-o ao telemóvel. Estava a falar em expandir. Disse que tinha gerentes em mais 3 filiais prontos para iniciar o mesmo sistema. A minha mente girou. Isto não era um gerente corrupto. Era uma rede. E algures na sede, provavelmente na gestão regional, alguém estava a protegê-lo. Do lado de fora do frigorífico, a voz de Pedro trovejou. Sofia, encomendas VIP prontas! Ela limpou os olhos rapidamente. Tenho de ir. Enquanto ela saía, eu permaneci no ar gelado, pensando. Eu tinha vindo aqui à espera de roubos insignificantes. Tinha encontrado uma rede de corrupção organizada e amanhã ia começar a desmantelá-la. Às vezes, quando não conseguia dormir, já na minha cama em Alverca, longe do luxo de Lisboa, pensava no meu primeiro emprego, a lavar pratos em Sesimbra, com as mãos rachadas e a promessa de nunca mais ser ignorado. Naquela altura, um prato partido era uma tragédia. Agora havia uma tragédia a desenrolar-se sob o meu nariz, e não eram pratos nem dinheiro. Era gente. A promessa do meu pai ressoava na minha cabeça. Não confies em quem te promete o paraíso por nada, Miguel. Ele falava dos pequenos comerciantes do mercado que tentavam enganar nas contas. Mas aqui no mundo corporativo, o paraíso prometido era a segurança de um emprego, e o preço era a alma. Tudo parecia demasiado perfeito na avaliação de Pedro, nas suas conquistas, e eu já tinha aprendido que a perfeição é quase sempre uma máscara. O turno, que devia ter terminado às 15 ébos, ainda estava a decorrer às 20h47. Os meus pés doíam, as minhas costas gritavam, e eu tinha ganho uma nova apreciação por cada funcionário de linha de frente que alguma vez empreguei. Mas eu não era o que mais sofria. Sofia estava ali há 16 horas. Pedro tinha lhe estendido o turno 3 vezes. Primeiro, alegando que faltava pessoal, depois inventando uma limpeza profunda que precisava de ser feita. Finalmente, insistindo para que ela preparasse as encomendas VIP de amanhã esta noite, porque ele tinha uma reunião matinal importante. De cada vez, Sofia simplesmente acenava. Sim, senhor Pedro. Marco tinha saído às 16h10, sussurrando-me a saída. Ele faz-lhe isto 2 vezes por semana, às vezes mais. É como se ele gostasse de a ver a quebrar. Agora, a sala de jantar estava vazia, cadeiras empilhadas nas mesas, chãos lavados. Pedro tinha saído há 1 hora no seu BMW, bagageira carregada com mais caixas sem marca. Os outros funcionários da cozinha tinham marcado a saída. Éramos apenas eu e Sofia. Encontrei-a no frigorífico industrial. Estava sentada no chão entre as prateleiras, os joelhos junto ao peito, a soluçar tão forte que todo o corpo tremia. O som era abafado pelo zumbido do congelador e pelas tentativas dela de permanecer quieta, como se já tivesse feito isto antes e tivesse aprendido a chorar em silêncio. O meu coração despedaçou-se. Sofia,
disse suavemente. Ela levantou a cabeça, o rosto manchado e molhado, e tentou levantar-se. Sinto muito. Estou quase a terminar a preparação. Só precisei de 1 minuto. Para. Eu ajoelhei-me ao lado dela, o frio a infiltrar-se nos meus jeans. Só para. Não tens de pedir desculpa. Tenho de acabar. Não, não tens. Não esta noite. Novas lágrimas escorreram. Não percebes? Se eu não tiver aquelas encomendas prontas, ele vai... A voz dela quebrou-se completamente. Ele vai ligar para a supervisora dela. Ele vai inventar alguma queixa. A minha avó, ela é tudo o que me resta, Carlos. Sentei-me totalmente, ignorando o cimento gelado. Conta-me sobre ela. Sofia pareceu surpreendida pela pergunta. Depois, lentamente começou a falar. O nome dela é Rosa, Rosa Martins. Ela trabalhou na padaria central da Cova da Piedade durante 30 anos. Começou quando a minha mãe era apenas uma criança. Sofia limpou os olhos com a manga. Ela faz o pão artesanal, o pão de fermentação lenta que todos adoram. Ela é uma mulher tão pequena com o maior coração. E ela criou-me depois da minha mãe morrer quando eu tinha 12 anos. Cancro, rápido e brutal. A voz de Sofia estava distante agora, perdida na memória. A avó acolheu-me sem hesitar. Ela já tinha mais de 60 anos, já estava cansada de décadas de trabalho, mas nunca se queixou. Fazia turnos duplos para pagar as minhas roupas da escola. Ensinou-me a ser forte. Ela parece incrível. É, e agora tem 72 anos e a artrite está a piorar. E ela não se pode reformar porque ainda estamos a pagar as contas médicas da minha mãe. As lágrimas vieram mais depressa. Aquele emprego é a vida dela, Carlos. É o orgulho dela, os amigos dela, o propósito dela. E o Pedro sabe tudo isto porque eu fui estúpida o suficiente para lhe contar quando comecei. Na altura, quando eu pensava que ele era realmente uma pessoa decente. Senti as minhas mãos a fecharem-se em punhos. Forcei-as a relaxar. Como é que isto começou? As encomendas VIP, a extorsão? Sofia respirou fundo. Há 3 meses, notei que o inventário não batia certo com o que recebíamos. Pensei que era um erro, então mencionei ao Pedro. Ele ficou muito quieto, muito frio, levou-me ao escritório dele e disse-me que eu precisava de ser uma jogadora de equipa, que os funcionários de sucesso sabiam quando manter a boca fechada. E quando eu não o fiz, ele mostrou-me o arquivo de funcionária dela, da minha avó. Disse que tinha um amigo nos recursos humanos que lhe devia favores. Disse que uma queixa anônima sobre a qualidade do trabalho dela e ela entraria num plano de melhoria de desempenho. 2 queixas e ela seria despedida. E depois ele sorriu e disse: Mas nós não queremos isso, Sofia, não é? Nós queremos ser jogadores de equipa. A crueldade calculada daquilo deixou-me enjoado. Na manhã seguinte, ele mandou-me entrar às 4 da manhã. Ensinou-me o sistema de codificação de cores. Verde para membros da Câmara, azul para empresários locais, vermelho para influenciadores de redes sociais. Mostrou-me como preparar as suas refeições gratuitas usando o inventário premium. Ela riu amargamente. Ele chamava-lhe relações comunitárias. Chama-se desfalque. Eu sei. As palavras explodiram dela. Eu sei que é errado. Eu sei que faço parte disto agora, e odeio-o a ele. E odeio-me a mim própria por ter demasiado medo para o parar. Ela enterrou o rosto nas mãos. Que tipo de pessoa me torna isso? Eu queria dizer-lhe a verdade. Queria revelar que eu era o CEO, que podia despedir Pedro hoje à noite, que podia protegê-la a ela e à avó dela. Mas se o fizesse agora, Pedro destruiria provas. A sua rede dispersar-se-ia. Os gerentes noutras localizações encobririam os seus rastros. Eu precisava de todos eles. Então, em vez disso, coloquei uma mão suave no ombro de Sofia. Torna-te humana, disse em voz baixa.
e torna-te alguém que ama a sua avó mais do que odeia a corrupção. Não há vergonha nisso. Então, por que é que me sinto tão envergonhada? Porque és uma boa pessoa numa situação impossível. Sentamo-nos em silêncio por um momento. O zumbido do congelador era o único som. Finalmente, Sofia falou novamente, a voz pequena. Às vezes penso em simplesmente desistir, ir-me embora. Mas a avó não entenderia o porquê. E o Pedro provavelmente castigaria-a de qualquer maneira, só por maldade. E ela olhou para mim com olhos exaustos e desesperados. Estou presa, Carlos. Completamente presa. Encontrei o olhar dela firmemente. Não para sempre, disse, e eu estava a falar a sério. No vosso lugar, o que teriam feito? Teriam aguentado tudo isto? Miguel Cardoso entrou no café A Moagem, às 14 horas, um pequeno café a 5 quilômetros do restaurante. Era uma das poucas filiais da sua cadeia que não tinha mostrado irregularidades. Contabilidade limpa, pessoal estável, margens de lucro decentes. Fez a chamada esta manhã usando o seu telemóvel verdadeiro, da sua identidade verdadeira. A supervisora distrital, Joana Carvalho, tinha parecido confusa, mas complacente quando o próprio CEO pediu uma reunião privada. Ela já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa de canto, com um portátil e uma expressão muito preocupada. Senhor Cardoso, ela levantou-se rapidamente. Tenho de dizer que isto é inesperado. Está tudo bem? Sente-se, por favor. Miguel pediu 2 cafés e sentou-se em frente dela. E não, nem tudo está bem. Mas preciso que esta conversa permaneça completamente confidencial. Pode fazê-lo? Os olhos de Joana arregalaram-se. Claro, senhor. Eu estive infiltrado na filial de Alverca durante 3 dias. A chávena de café dela parou a meio caminho dos lábios. O senhor esteve o quê? Infiltrado como um estagiário chamado Carlos Silva. Miguel tirou o telemóvel e mostrou-lhe as fotos que tinha tirado. Os arranjos codificados dos sanduíches, Pedro a carregar caixas para o seu carro, os manifestos de entrega falsificados. Diga-me o que vê. Joana estudou cada imagem, o rosto a empalidecer. Isto é, oh meu Deus, isto é roubo sistemático. É pior do que isso. O gerente Pedro Reis está a gerir um esquema de favoritismo. Refeições VIP gratuitas para influenciadores locais e contactos de negócios usando o inventário da empresa. Está a falsificar contagens de entregas para cobrir as perdas. E está a chantagear uma funcionária para que fique em silêncio, ameaçando o emprego da avó dela na nossa padaria central. Jesus Cristo! Joana pousou o telemóvel com as mãos a tremer. Há quanto tempo isto se passa? No mínimo 3 meses em Alverca, mas penso que é maior. Miguel inclinou-se. Tem sido supervisora distrital há 2 anos. Supervisiona 8 filiais. Notou padrões semelhantes em mais algum lugar? Joana ficou em silêncio por um longo momento, claramente a fazer cálculos mentais. Depois, o rosto dela mudou. Reconhecimento misturado com horror. Rua do Alecrim, disse ela suavemente. O gerente de lá, Nuno Mendes, foi treinado por Pedro. São amigos. A Rua do Alecrim tem tido variações estranhas de inventário há cerca de 4 meses, mas Nuno sempre tem explicações. Problemas na cadeia de abastecimento, erros do fornecedor. Eu acreditei nele porque os números nunca estavam catastroficamente errados, apenas um pouco fora. E o pessoal? Alta rotatividade, exceto por uma cozinheira que lá está há anos. Mulher mais velha, nunca se queixa, sempre faz turnos extras. Os olhos de Joana arregalaram-se. Oh, meu Deus, o senhor pensa que... Penso que Nuno aprendeu com Pedro. Quem mais? Joana abriu o portátil com dedos trêmulos, puxando arquivos de pessoal e relatórios financeiros. Gerente da filial da Baixa, Carla Fernandes, também treinada por Pedro há 3 anos. Problemas de inventário semelhantes a começar há cerca de 6 meses.
Ela rolou pelos registros de pessoal. Ela tem um empregado que trabalha horas excessivas. Um tipo chamado Marco. Espera, não, Marco diferente. Este é Marco Valdez. O irmão mais novo dele trabalha no nosso centro de distribuição. Senti o meu maxilar a apertar. O mesmo método. Encontrar alguém com um membro da família vulnerável na empresa. Aplicar pressão. Forçar a conformidade. Há mais um. A voz de Joana era quase um sussurro. Gerente da filial do Bairro Alto, André Costa, ex-subgerente sob Pedro, começou a mostrar problemas de inventário há 2 meses. 4 filiais, 4 gerentes, todos conectados a Pedro Reis. Quem promoveu estas pessoas? Joana clicou nos arquivos. O gerente regional, Tiago Rocha, aprovou as 4 promoções nos últimos 3 anos. Rocha? Eu conhecia o nome. Tiago Rocha estava na empresa há 15 anos. Desempenho constante, sem sinais de alerta. Poderia ele estar envolvido? Não sei. Ele sempre foi muito hands-off. Confia nos seus gerentes. Diz que acredita na autonomia em vez da microgestão. Joana parecia doente. E se for propositado? E se ele estiver a fazer vista grossa deliberadamente? A minha mente corria. Se Tiago fosse cúmplice, isto ia além de alguns gerentes corruptos. Era institucional. Preciso que faça algo por mim, disse cuidadosamente. E vai parecer errado, mas é necessário. Qualquer coisa. Nada. Não faça absolutamente nada. Não contacte Tiago. Não alerte as outras filiais. Não altere nenhum protocolo. A minha voz era firme. Neste momento, eles pensam que estão seguros. Pensam que são intocáveis. Preciso que continuem a pensar isso enquanto eu reúno provas. Mas a Sofia, a rapariga a ser chantageada, eu estou a protegê-la. Prometo. Mas se agirmos demasiado depressa, Pedro e a sua rede destruirão as provas, coordenarão histórias e nunca os apanharemos a todos. Miguel encontrou os olhos de Joana. Preciso de talvez mais 3 dias. Pode dar-me isso? Joana acenou lentamente. O que vai fazer amanhã? Um dos contactos VIP de Pedro vai aparecer. Alguém que beneficia deste esquema. Vou observar como funciona, documentar tudo. A minha expressão endureceu. E depois vou incendiar esta operação toda tão a fundo que eles nunca o verão a chegar. E Tiago? Vou chamar a segurança corporativa esta noite, discretamente. Eles iniciarão uma investigação paralela a ele sem alertar ninguém. Joana fechou o portátil. Fui supervisora por 2 anos. Como é que perdi isto? Porque eles são bons a escondê-lo e porque confiou em pessoas que pensava conhecer. Miguel levantou-se. Isso acaba agora. Quando saí do café, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Para de fazer perguntas sobre o Sr. Pedro. Este é o teu único aviso. Fixei a mensagem por um longo momento. Depois sorri. Estavam assustados, o que significava que eu estava a chegar perto. Cheguei às 5h30 da manhã para encontrar Sofia já atarefada com a preparação. Olheiras profundas marcavam-lhe os olhos como nódoas negras. Bom dia, disse suavemente. Ela mal levantou a cabeça. Bom dia. Há quanto tempo está aqui? 4. A voz dela era mecânica, derrotada. O Sr. Pedro mandou mensagem à meia-noite. Disse que temos um VIP especial hoje. Precisa de preparação extra. Senti a raiva enrolar-se no meu peito, mas mantive a expressão neutra. Quem vem? Antes que Sofia pudesse responder, Pedro irrompeu pela porta das traseiras. Telemóvel ao ouvido e a rir como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Absolutamente, amigo. Sim, ela terá tudo pronto. Tratamento premium como sempre. Uma pausa. Ei, tu continua a publicar essas avaliações e nós continuamos a alimentar-te. Ganha-ganha, certo? Mais risos. Vemo-nos às 9h. Desligou e notou-me. Carlos, hoje é frente de casa.
As mesas precisam de ser postas. Claro! Movi-me para a sala de jantar, mas posicionei-me onde ainda podia ouvir. Pedro virou-se para Sofia. Bruno Santos chega às 9. Já sabes a rotina. Benedict de salmão fumado, batatas rosti com trufas, café importado, faz com que fique perfeito. Sim, senhor Pedro. E sorri quando o servires. Ele está a fazer uma história no Instagram. Precisa de ficar bem. Eu conhecia daquele nome. Bruno Santos, influenciador local com 200.000 seguidores, sempre a apostar sobre joias escondidas de restaurantes e experiências autênticas. Autêntico. Certo. Às 9h07 da manhã, Bruno Santos entrou como se fosse o dono do lugar. Aos 30 e poucos, roupa desportiva de marca, telemóvel já fora e a gravar. O sorriso dele era branco brilhante e completamente plástico. Pedro! Ele apertou a mão de Pedro como se fossem velhos amigos de fraternidade. A Sofia vai tratar excelentemente de ti, disse Pedro, a mão pousando possessivamente no ombro dela. Ela encolheu-se, mas não se afastou. Tudo o que quiseres por conta da casa, como sempre. Os olhos de Bruno brilharam. Tu estragas-me, irmão. Ele já estava a inclinar o telemóvel para uma selfie com o menu. Os meus seguidores vão adorar isto. Enquanto Pedro se afastava, Bruno ditou o seu pedido sem olhar para Sofia. Benedict de salmão fumado, batatas rosti com trufas. Aquele café brasileiro que vocês de alguma forma sempre têm. Ele piscou o olho e acrescentou: surpreende-me com uma pastelaria. Algo fotogênico. Claro! A voz de Sofia era firme, mas vi as mãos dela tremerem enquanto escrevia. Ah, e querida, Bruno chamou por ela, certifica-te de que a apresentação é digna de Instagram. Sim, a apresentação é tudo. Não a chames de querida. Pensei sombriamente. A refeição saiu perfeita. Claro que sim. Sofia provavelmente tinha preparado variações dela uma centena de vezes. Bruno passou 15 minutos a fotografá-la de diferentes ângulos, a comida a ficar fria enquanto ele ajustava os filtros. Quando finalmente comeu, fez ruídos exagerados de prazer e filmou-se a dar dentadas. Isto é incrível, disse para o telemóvel. A sério, se estiverem na área, tem de experimentar este lugar. Melhor sítio para pequeno almoço na cidade, sem dúvida. Digam que o Bruno vos enviou. Senti-me enjoado ao observar aquilo. Cada dentada era roubada. Cada elogio era construído sobre o trabalho forçado de Sofia e o inventário roubado da empresa. Quando o Bruno terminou, estalou os dedos. A conta, por favor. Sofia aproximou-se com uma conta que eu sabia que mostraria 0 encargos. Mas desta vez algo era diferente. Sofia ficou ao lado da mesa, conta na mão, e não a pousou. Bruno levantou a cabeça confuso. Ah, vais dar-me isso ou quê? Será 47,30 €, disse Sofia calmamente. A sala de jantar ficou em silêncio. Bruno piscou os olhos. O quê? A minha refeição? 47,30? Mas, cara, o Pedro disse que... Eu sei o que o senhor Pedro disse. A voz de Sofia era mais forte agora, a espalhar-se pelo restaurante subitamente silencioso. Mas esta comida não é de graça. Custa dinheiro. Dinheiro que a empresa paga, dinheiro que está a ser roubado. O rosto de Bruno corou. Estás a falar a sério? Sabes quantas pessoas eu mando para este buraco? Não me interessa. O meu coração batia forte. O que ela estava a fazer? Da perspectiva de Marco, eu estava a arrumar o balcão do café, a fingir que estava muito ocupado com a máquina de expresso, mas, na verdade, os meus ouvidos estavam colados à conversa na mesa do Bruno Santos. Aquilo dos VIPs era um segredo aberto entre nós, empregados. Víamos o Pedro a paparicar uns quantos e a Sofia a desdobrar-se para lhe servir, mas ninguém ousava falar. Eu tinha medo do caraças do Pedro, e bem sabia o que Sofia passava por causa da avó.
Mas de repente a Sofia que eu via a encolher-se e a engolir tudo, disse: será 47,30 euros. A minha chávena de café quase escorregou das minhas mãos. Que raio! O restaurante inteiro ficou em silêncio e pude sentir a tensão no ar. A Sofia estava a enfrentá-lo. Eu sabia o que isso significava. O meu estômago apertou-se. Ela estava a assinar a própria sentença, ou a do Pedro. Vi a cara do Bruno Santos, aquele influenciador com um sorriso falso, a corar de raiva, e a boca do Pedro, que tinha acabado de sair da cozinha, a cair. O Pedro ficou roxo. Não era a Sofia que estava com problemas. Era a Sofia que estava a criar problemas. Eu só conseguia pensar. Finalmente. E depois, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas por um breve momento, senti um orgulho inegável por ela. Ela, a que mais sofria, tinha sido a única com a coragem de quebrar o ciclo. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma emoção estranha, uma mistura de temor e admiração. Aquele era o momento. Ela tinha o feito. E eu, Marco, sabia que se houvesse alguma forma de ajudar, não me calaria mais. Tinha de haver. De volta à perspectiva de Miguel. Da cozinha, Pedro emergiu, o rosto roxo de raiva. Sofia, que raio! Não! Sofia virou-se para ele e eu vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Não medo, mas fúria, fúria pura e ardente. Acabou-se as mentiras, acabou-se o roubo, acabou-se ajudar-te a gerir este esquema. O restaurante inteiro estava a assistir agora. Pedro avançou na direção dela, a voz baixa e venenosa. É melhor calares a boca agora mesmo, ou o quê? Vais ligar para a supervisora da minha avó? O riso de Sofia era selvagem e quebrado. Faz isso, liga, porque eu não vou fazer mais isto. Sua pequena estúpida. Pedro agarrou-lhe o braço com força suficiente para a fazer gemer. Estás despedida. Com efeito imediato. Rua! Larga-a! A minha voz cortou o caos como uma lâmina. Todos se viraram para me olhar. Pedro fez um sorriso afetado. Não te metas nisto, Carlos. Isto não te diz respeito. O meu nome não é Carlos. Avancei lentamente, deliberadamente. É Cardoso. Miguel Cardoso, ou de toda esta cadeia. A cor fugiu do rosto de Pedro. O telemóvel de Bruno Santos caiu na mesa com um estrondo, e os olhos de Sofia arregalaram-se de choque. E você, eu disse olhando diretamente para Pedro, está despachado. Naquela sala de conferências, agora de volta ao presente, Patrícia Rebelo continuou, imperturbável. Temos também o testemunho, disse Diana, do motorista da entrega, que confirmou que o senhor lhe pagava 500 euros semanais para falsificar registros de envio e fornecer itens premium não encomendados. Ele está a mentir para se safar. Temos os seus pagamentos Venmo para ele, Pedro. A voz de Patrícia era gelada. Todas as sextas-feiras, durante 26 semanas, etiquetados taxa de consultoria. O advogado sussurrou com urgência para Pedro, que empalideceu. Inclinei-me. Conte-me sobre o programa VIP. Pedro ficou em silêncio. Deixe-me ajudá-lo, continuei. O senhor tem fornecido refeições gratuitas a influenciadores locais, empresários e políticos menores em troca de avaliações positivas e promoção nas redes sociais. Tudo usando o inventário da empresa que o senhor roubou sistematicamente. Quer negar isso? Silêncio. Patrícia abriu o segundo dossiê. Contactamos 15 indivíduos que receberam estes benefícios VIP. 12 confirmaram o arranjo. 3 estão dispostos a testemunhar que o senhor lhes disse explicitamente que este era um programa não oficial sobre o qual deveriam manter-se em silêncio. Bruno Santos tem sido particularmente cooperativo.
Diana acrescentou com um sorriso fino. Aparentemente, ele está ansioso para se distanciar de acusações de fraude. Forneceu-nos 2 anos de mensagens de texto entre vocês dois. Muito iluminador. As mãos de Pedro tremiam agora. Depois há a chantagem, eu disse suavemente. E agora a minha voz tinha uma aresta que podia cortar aço. Sofia Martins, o senhor ameaçou o emprego da avó dela para forçar a conformidade. Isso é extorsão, Pedro. Um crime. Eu nunca... Temos gravações. Joana falou pela primeira vez, a voz dura. Sofia começou a gravar as suas conversas há 3 semanas no telemóvel dela. Cada ameaça, cada manipulação, cada vez que invocou a avó dela para eu manter em silêncio. Aquilo foi novidade para mim. Olhei para Joana, que me deu um aceno subtil. Aparentemente, Sofia tinha sido mais corajosa do que qualquer um sabia. Pedro desabou na cadeira. Mas o que realmente me interessa, continuei abrindo o terceiro dossiê, é a sua rede. Nuno Mendes na Rua do Alecrim, Carla Fernandes na Baixa, André Costa no Bairro Alto. Todos treinados por si, todos a gerir esquemas idênticos. Eu não sei o que eles... Nós fizemos rusgas a todas as 3 filiais esta manhã, às 6h da manhã. Diana interrompeu. Encontramos os mesmos sistemas de codificação de cores, os mesmos manifestos falsificados, os mesmos programas VIP. Nuno desmoronou-se em menos de 1 hora. Deu-nos tudo. O quarto dossiê caiu na frente de Pedro com um baque pesado. E depois a Tiago Rocha, disse Patrícia. O seu gerente regional, o homem que os promoveu a vocês 4, apesar de óbvios sinais de alerta. Os olhos de Pedro arregalaram-se. O senhor Rocha está atualmente numa reunião semelhante 2 andares abaixo. Patrícia continuou. Descobrimos que ele recebeu presentes mensais, pagamentos em dinheiro que variavam de 2.000 a 5.000 euros, depositados numa conta pertencente à esposa dele. Em troca, ele ignorou irregularidades e acelerou as promoções para a sua rede. Observei Pedro a processar isto. Observei o momento em que ele percebeu o quão completamente tínhamos desmantelado tudo. Aqui está o que acontece a seguir, Patrícia disse. O senhor está despedido imediatamente, com efeito a partir de ontem. Todos os 4 gerentes da sua rede também estão despedidos. O senhor Rocha está suspenso, pendente de investigação adicional, embora a sua demissão seja provável. Ela deslizou um documento pela mesa. Esta é uma proposta de acordo. O senhor devolve cada cêntimo que roubou. Estimamos aproximadamente 340.000 euros apenas da sua filial e coopera totalmente com a nossa investigação em curso. Em troca, consideraremos não apresentar acusações criminais. O advogado de Pedro agarrou o documento lendo rapidamente. Se recusar, Patrícia acrescentou calmamente, entregaremos tudo ao Ministério Público. O senhor enfrentará acusações de desfalque, fraude, extorsão e conspiração. Dada a evidência, está a olhar para 5 a 10 anos de prisão. A sala silenciou. Finalmente Pedro falou, a voz mal um sussurro. E os outros? Nuno, Carla, André? Mesma oferta, eu disse. Confessar, pagar, cooperar ou enfrentar a acusação. A maioria das pessoas inteligentes aceita o acordo. E se eu aceitar? O senhor assina uma confissão. Fica impedido de trabalhar em serviço de alimentos novamente. Paga a restituição total e vive com o conhecimento de que tentou destruir a vida de uma boa pessoa porque era demasiado preguiçoso e ganancioso para fazer o seu trabalho. Honestamente, Pedro olhou para o advogado que acenou sombriamente. Vou aceitar o acordo, Pedro sussurrou. Levantei-me. Boa escolha, pela primeira vez. Enquanto eu saía, Patrícia chamou-me. Senhor Cardoso, Sofia Martins está à espera lá fora. Pediu para vê-lo. A minha expressão suavizou-se. Mande-a entrar. Sofia estava no corredor, ainda a usar o seu uniforme de empregada,
parecendo pequena, assustada e esperançosa ao mesmo tempo. Acabou? Perguntou ela. Sorri. Acabou. Ele está despachado. Estão todos despachados. E pela primeira vez em meses, Sofia Martins começou a chorar lágrimas de alívio. A padaria regional cheirava a céu, o calor dos fornos industriais. Eu estava perto da porta, observando Dona Rosa, uma mulher pequena com cabelos prateados e aventais salpicados de farinha, a rir com os seus colegas, enquanto tirava pão de fermentação lenta fresco dos fornos. Ela movia-se com a graça experiente de alguém que o fazia há 3 décadas, as mãos moldando a massa como um escultor a trabalhar barro. Ela não fazia ideia de que a sua vida estava prestes a mudar. Senhora Martins, Joana Carvalho aproximou-se com um sorriso gentil. Poderíamos falar consigo por um momento? Dona Rosa olhou para cima preocupada. Aconteceu alguma coisa? Nada de errado, eu disse dando um passo em frente. Sou Miguel Cardoso, CEO da empresa. Queria conhecê-la pessoalmente. Os olhos de Dona Rosa arregalaram-se. Ela rapidamente limpou as mãos no avental. Oh, senhor Cardoso, eu sinto muito. Não sabia. Devia ter preparado algo. Por favor, não se desculpe. Eu gesticulei para um pequeno escritório fora do chão principal. Só precisamos de alguns minutos do seu tempo. Lá dentro, Dona Rosa sentou-se nervosamente, as mãos dobradas no colo. Joana sentou-se ao meu lado, segurando um dossiê. Senhora Martins, comecei, preciso de lhe falar sobre algo que aconteceu na nossa filial de Alverca. Envolve a sua neta. O rosto de Dona Rosa empalideceu. Sofia, ela está magoada. Aconteceu alguma coisa. Ela está bem. Melhor que bem, na verdade. Inclinei-me. Mas ela tem vindo a protegê-la há meses. Lenta e cuidadosamente expliquei tudo. As ameaças de Pedro Reis, a chantagem, como Sofia tinha suportado abusos e manipulação porque pensava que era a única maneira de manter Dona Rosa segura. No final, Dona Rosa estava a chorar, as suas pequenas mãos apertadas na boca. A minha Sofia, sussurrou ela. A minha menina doce. Ela nunca disse nada, nunca se queixou. Eu pensei que ela só gostava daquele emprego. Ela ama-a, eu disse gentilmente. O suficiente para sacrificar tudo. Onde está ela agora? À espera lá fora, mas primeiro queria falar-lhe sobre o seu futuro aqui. Joana abriu o dossiê. Senhora Martins, o seu arquivo pessoal mostra 30 anos de serviço exemplar, presença perfeita, 0 queixas, 12 recomendações de supervisores. A senhora treinou 43 novos padeiros, e o seu pão de fermentação lenta é tão popular que tivemos pedidos para o distribuir a outras regiões. Dona Rosa parecia confusa. Eu só faço o meu trabalho. A senhora fala extraordinariamente bem, eu disse. É por isso que gostaríamos de a promover a coordenadora regional da padaria. É uma posição de supervisão que supervisiona o controle de qualidade e a formação em todas as 8 padarias desta região. Aumento salarial de 35 mil euros anuais. Pacote completo de benefícios e segurança no emprego garantida por escrito. Dona Rosa olhou para mim. Eu tenho 72 anos. E a senhora é a melhor padeira desta empresa. Joana disse firmemente. A idade é irrelevante. A habilidade é o que importa. Mas eu não consigo. A voz de Dona Rosa quebrou-se. Depois do que aconteceu a Sofia por minha causa. Nada aconteceu por sua causa. Eu interrompi gentilmente. O que aconteceu foi por causa de um gerente corrupto que se aproveitou do amor da sua neta por si. A culpa é dele, não sua. Nunca sua. Dona Rosa chorou baixinho e Joana entregou-lhe lenços. Não precisa de decidir hoje, acrescentei. Reserve um tempo. Pense nisso, mas saiba que esta oferta vem com a minha garantia pessoal. Ninguém jamais ameaçará o seu emprego novamente. Implementei novas políticas,
sistemas de relatórios confidenciais, linhas diretas para a sede que ignoram a gestão regional. O que aconteceu a Sofia nunca acontecerá a outro funcionário. Dona Rosa levantou os olhos através das lágrimas. Posso vê-la, a minha neta. Sorri. Está mesmo lá fora. O reencontro aconteceu no parque de estacionamento da padaria. E tive de desviar o olhar. Dona Rosa correu para Sofia, apesar da sua artrite. E Sofia apanhou a avó num abraço que parecia poder curar feridas que nenhuma delas sabia como nomear. Sinto muito. Sofia soluçou. Sinto tanto não te ter dito, Chu. Minha filha, tu estavas a proteger-me, minha menina brava e corajosa. Eu estava com tanto medo. Eu sei, mas acabou agora. Estamos seguras. Abraçaram-se e choraram. E eu senti algo apertado no meu peito finalmente soltar-se. Joana apareceu ao meu lado. A filial de Alverca reabre amanhã com nova gerência. Marco está a ser promovido a supervisor de turno. Foi ele quem convenceu Sofia a começar a gravar Pedro. E o novo gerente é alguém de fora da região, uma página em branco. Bom, eu disse, pausei. E Sofia, assistente de gerente em formação, como solicitou. Programa de 6 meses com apoio total da sede. Se ela tiver sucesso, e eu penso que terá, ela vai gerir a sua própria filial no próximo ano. Acenei satisfeito. Do outro lado do parque de estacionamento, Sofia levantou os olhos e encontrou os meus. Murmurou 2 palavras. Obrigada. Eu acenei de volta. 3 semanas depois, a grande reabertura da filial de Alverca estava lotada. Novo pessoal, nova energia, nova esperança. O jornal local publicou uma história, não sobre favoritismo VIP, mas sobre responsabilidade corporativa e segundas oportunidades. Tinham se focado na promoção de soccer. Embora ela se tivesse recusado a discutir os detalhes do que tinha acontecido. Só quero seguir em frente, disse ela ao repórter, e garantir que todas as pessoas que trabalham aqui se sintam seguras e valorizadas. Eu observava de um canto da sala, enquanto Sofia se movia pelo restaurante, no seu novo uniforme de assistente de gerente, ajudando a treinar o pessoal, verificando os clientes, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que a conheci. Marco apareceu ao lado da minha mesa. Senhor Cardoso, posso trazer-lhe alguma coisa? Só café. E Marco. Eu olhei para o jovem que teve a coragem de ajudar Sofia a reagir. Fizeste bem. Falar exigiu coragem. Marco sorriu. Aprendi com o melhor, senhor. Enquanto bebia o meu café, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Patrícia. Tiago aceitou o acordo. Confissão total. Todos os 4 gerentes a cooperar. Ministério Público diz caso encerrado. Final limpo. Sorri. Não apenas um final limpo. Um novo começo. Porque às vezes a justiça não era apenas sobre punição. Era sobre garantir que as pessoas que tinham sido magoadas pudessem finalmente, verdadeiramente, curar-se. E enquanto observava Sofia a rir com um cliente, observava o pão de fermentação lenta de Dona Rosa, a ser servido com orgulho, observava um local de trabalho a transformar-se de uma prisão numa comunidade, eu sabia que tínhamos feito exatamente isso. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi erros pelo caminho, que devia ter agido mais cedo ou de forma diferente. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas o que importa é que a Sofia e a Dona Rosa estão bem. E a minha parte nisto, por mais complicada que tenha sido, ajudou a construir algo novo. É o meu pedaço.